Oi, Thalita, tudo bem? Me ouve bem, Thalita? Oi, Cláudia. Olá, oi, Vivian, Paola. Oi, Vitória. Tá bem, obrigada, Thalita. Olá, oi, Clau. Tô esperando a nossa convidada de hoje entrar aqui pra gente começar essa conversa sobre a Clarice Lispector. Boa noite, Paola. E assim que ela pedir aqui a solicitação, a gente começa a falar sobre a Clarice. Acho que a gente vai ter uma conversa bem legal hoje. Olá, oi Francisco, oi mãe. Eu acho que a nossa convidada deve estar tentando entrar, eu ainda não recebi a solicitação dela. Bom, eu acho que eu posso começar, enquanto eu estou esperando aqui, eu acho que eu posso começar falando um pouco para quem entrou agora, que esse ano, né, é o ano do centenário da Clarice Lispector. Então, a Clarice, ela nasceu em 1920, né, então ela estaria fazendo 100 anos hoje, e se não fosse essa pandemia, eu acho que a gente estaria tendo uma série de eventos, uma série de homenagens, e, enfim, a nossa forma aqui do Grupo Letradas e Confinadas de contribuir para essas comemorações aí claricianas foi convidando, né, a Carolina Próspero, que é uma especialista aí na obra da Clarice, para a gente ter essa conversa. Não sei se aconteceu alguma coisa com a Carol, não sei, meninas, se vocês podem ver se ela mandou alguma mensagem, porque eu ainda não recebi a solicitação dela aqui. Olá, oi Tatiana, Débora. Bom, pessoal, vocês que estão entrando agora, eu estou esperando a nossa convidada chegar aqui para a gente começar. Ó, ela acabou de entrar, então logo mais ela vai aparecer aqui para começar essa conversa comigo. Pronto. Carol deve aparecer logo mais. Tá conectando, ela tá entrando aqui. Oi, Carol. Lívia, Tudo bem, Carol? Você tá me ouvindo bem? você tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu tô te vendo, mas não sei se tem algum problema na sua internet, que eu não tô, a sua imagem tá paralisada. Peraí, deixa eu sair, então vou entrar de novo, um minutinho só. Tá bom. Bom, vamos esperar mais um pouco. Eu espero que todo mundo, não sei se todo mundo que está entrando aqui são fãs da Clarice. Hoje a gente vai falar de vários aspectos da obra dela, né? A gente deu esse título de 100 Clarices aí, porque a gente pretende passar por várias coisas, tanto sobre questões do feminino, como questões da. A Cláudia está falando que a minha imagem está congelada. Bom, acho que ela estava falando da imagem da Carol. Bom, então a gente vai passar aí, como eu estava falando, por vários aspectos da obra da Clarice, né? Então, esse grupo que a gente tem aqui, o Letradas e Confinadas, essa é a nossa nona edição,
né? E é um grupo formado por três amigas aí, eu, a Thalita Mochucci e a Cláudia Maria de Vasconcelos. E a gente está fazendo essas lives literárias toda sexta-feira, às 18 horas. A gente já tratou de vários assuntos aqui, assuntos mais diversos aí dentro da literatura. E para quem está entrando agora, eu só estou esperando a nossa convidada, a Carol, que acho que ela teve algum problema ali de conexão. E estou esperando ela para a gente começar essa conversa. Opa, tenho uma nova solicitação aqui. Vamos ver se agora funciona a entrada da Carol. Lívia? Oi, Carol. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Acho que agora vai dar certo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Oh, tá ótimo, tá ótimo. Bom, gente, então vamos começar aí a nossa conversa sobre a Clarice. Eu falei um pouco do Carol enquanto você não tinha entrado ainda. Falei um pouco. Opa! Eu falei um pouco Opa! sobre. Acho que está tendo algum problema aí. Eu falei um pouco sobre o nosso grupo das letradas e confinadas e queria te apresentar, Carol. Espero que agora acho que conseguiu estabilizar a imagem aí. Foi. Agora foi. Hoje a gente está recebendo aqui a Carolina Próspero, né? A Carolina, ela é professora de língua portuguesa e literatura. Ela fez mestrado na Unicamp em teoria e história literária. No mestrado dela, ela estudou a obra da Clarice Lispector. Eu acho que ela está tendo alguns problemas ali. Eu vou esperar um pouquinho até se Amor, estabilizar. eu não tô conseguindo. Não tá parando. Um minutinho só, Lívia. Eu vou ter que segurar aqui, desculpa. É que eu tive que mudar o celular para conexão, então tá tudo diferente aqui. Pronto, eu vou segurar aqui, aí dá tudo certo. Pronto. Tá bom. Bom, eu estava te apresentando, falando do seu mestrado na Unicamp, né, que você fez na área de teoria e história literária sobre a Clarice Lispector. Aí depois, talvez, se você quiser comentar alguma coisa sobre o seu mestrado, acho que também dá para a gente fazer isso. Mas eu queria aí dar início à nossa conversa sobre a Clarice. Eu falei um pouco para o pessoal que entrou antes sobre o centenário, né, da Clarice, que é uma coisa muito importante que está acontecendo esse ano, que se não fosse a questão da pandemia, com certeza estariam acontecendo vários eventos aí de comemoração. E eu acho que talvez para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar, e talvez você possa comentar um pouco sobre a importância da Clarice, né? Assim, de uma forma geral, a importância da Clarice para a nossa literatura. Por que você acha que a Clarice se transformou nesse mito, né? A ponto de... A gente tinha conversado sobre isso, a ponto dela aparecer em citações de redes sociais, às vezes até citações erradas, né? Todo esse fenômeno aí em torno das frases dela que aparecem, né? Porque, de fato, ela tem frases muito marcantes, né? Como a vida é um soco no estômago, né? A primeira que me vem na cabeça, mas as pessoas gostam de citar essas frases, tem aquela clássica do viver ultrapassa o entendimento, né? Então, todas essas coisas que as pessoas ficam citando a respeito da Clarice, acho que você podia começar comentando um pouco, né, sobre esse mito Clarice, né? Até que ponto ela é pop e qual a importância de fato dela aí na nossa literatura. Acho que a gente pode começar por aí. Tá bom. Lívia, obrigada pelo convite. Queria agradecer esse espaço, um espaço super bacana. Acho que num tempo difícil como esse, né, que a gente está em casa, está todo mundo meio isolado, então acho que falar de literatura abre as portas também para outros lugares, então é sempre bom. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal e gostaria de começar dando os parabéns. Obrigada. Quanto Bem.
Eu acho que é muito bacana. E realmente acho que vem a calhar falar da Clarice por conta disso, principalmente que você falou, que é o centenário, né? A gente pegou um Uhum. ano que era para ser um ano de muita comemoração em cima do nome da Clarice, mas é claro que uma situação dessa ofusca, né? Uhum. Certos eventos que aconteceriam ao vivo e tal, enfim, tem coisa acontecendo online, mas a coisa acaba ficando mais confusa, né? E eu acho que, assim, falar da Clarice é falar de uma das maiores escritoras e um dos maiores escritores do país, né? Então, eu acho que, assim, o nome da Clarice, hoje, ele é muito lembrado de um ponto de vista até feminino, né? Vamos valorizar uma escritora, mulher do país, até porque a gente tem um cânone muito masculino, né? Se a gente pensar, Sim. o nome da Clarice também ficou muito firme por conta disso, né? Porque a gente vinha de um cânone muito masculino, né? E chega uma mulher com um trabalho de muito impacto, de muito fôlego, um trabalho com temas universais, né? Que pode ser lido em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho muito interessante esse movimento, e que é um movimento que está sendo resgatado agora, né? No sentido de cada vez mais valorizar autoras, né? Porque é um movimento que tenta deixar esse cânone mais feminino, e a Clarice meio que se tornou uma precursora disso no Brasil, né? Ela abriu esse cânone, né? Quando a gente fala assim, pense numa autora feminina, acho que muita gente se lembra da Clarice, né? Ela se tornou um ícone mesmo, né? Uma representação de uma grande autora, e claro, não faz diferença nenhuma, né? Dentro do cânone geral. Ela também é um grande autor, né? Então, acho que Uhum. isso é um ponto, né? Agora, é muito legal essa coisa dela ter ficado pop, né? Porque, de Tá, fato, tá, assim, uma né? série. Uma série de frases que não são dela, né? O pessoal usa poesia. Tem gente que não sabe, mas a Clarice nunca escreveu poesia, tá? Então, assim, teve, na verdade, 2 poemas só que descobriram dela recentemente, aí uns poeminhas de juventude dela, que nunca foram publicados, mas ela nunca escreveu poemas, e o pessoal fica citando poemas da Clarice, né? Então, assim, a questão transcendeu mesmo, ela ficou tão ícone que as pessoas começaram a procurar, né, essas coisas que nem são dela. Mas eu acho que, assim, isso também dialoga com a própria força da literatura dela, né? Por que ela se tornou esse ícone pop? Porque ela consegue dizer coisas com muito impacto, né? Com muita Uhum. potência. Então, assim, as frases dela, é o que você falou, são frases muito Muito marcante. intensas. Isso, são muito marcantes, são frases curtas, muitas vezes com umas imagens inesperadas, né? Então Uhum. ela cria paradoxos, ela cria imagens contrárias que se complementam e que de alguma forma trazem um frescor, algo novo para uma ideia que não se tinha pensado. Então essa forma da Clarice de colocar as palavras, de arranjar as palavras, né? Em frases curtas, em frases potentes, isso chama muito a atenção das pessoas, Sim. né? Uhum. E acho que isso fala dela enquanto ficcionista, né? Enquanto potência da estética da construção dela mesmo, que é uma estética muito potente, né? E que Uhum. aí acaba extrapolando, parando em camiseta, em caneca, enfim, né? Uhum. Mas uma coisa que você falou, você destacou aí essa questão da escritora, né? Do fato dela ser mulher, de uma escritora que todo mundo lembra aí quando a gente fala, quando a gente pede para citar um nome, né? Aí na literatura brasileira. E eu fiquei pensando também sobre essa questão do feminino, né? Que é bastante associada a Clarice, né? E eu não sei, ia pedir para você comentar um pouco isso, essa questão do feminino. Talvez a gente pudesse pensar isso em duas vertentes, tanto dentro da questão da representação da mulher dentro da obra dela, né? A questão das protagonistas, né? As mulheres de várias idades que aparecem na obra, como também numa outra vertente que seria a das colunas femininas, né? Que ela escrevia aí nos jornais, porque ela também depois se desenvolveu como cronista, e a gente sabe, né, que ela escreveu colunas para mulheres, aí acho que foi no começo da carreira dela, né, se não me engano,
Então, eu ia pedir para você contar um pouco para a gente isso da Clarice, escritora das colunas, e a Clarice ficcionista representando a mulher, assim, da forma que você achar que dê para comentar isso. Tá. São duas vertentes, né? São duas vertentes diferentes da obra da Clarice, inclusive no tratamento do feminino, né? Então, assim, a Clarice, de fato, não só é lembrada como uma mulher escritora, mas é lembrada como alguém que escreveu sobre mulheres, né? E é muito interessante pensar, de fato, nessa diferença de abordagem, né? Entre o que a gente enxerga nos romances, o que a gente enxerga nos contos, e o que a gente enxerga, por exemplo, nessas colunas femininas, né? Para quem não sabe, a Clarice escreveu em 3 momentos diferentes da carreira dela, em colunas femininas, e para quem não sabe também o que eram as colunas femininas, né? Porque hoje elas estão meio em desuso, era algo mais de revistas assim femininas, né? Década ali de 50, 60, mas essas colunas eram colunas que buscavam falar com a mulher do período, né? E pelo teor do que vinha nessas colunas, a gente já vê bem o que se esperava da mulher no período, né? Então eram colunas que buscavam, assim, falar de como cuidar da casa, dar receitas, né? Receitas de culinária, como cuidar dos filhos, como se vestir, né? Então, assim, esse era o olhar para a mulher, né? Todos esses cuidados, essas restrições, mas para que a mulher ficasse bonita, elegante, apresentável, né? Cumprisse essas questões do lar e tal. E a Clarice, ela. Só Oi, vou, fala. só vou te interromper um pouquinho, porque tem uma pergunta aqui que vai bem na direção do que você está falando. Claro. Se ela gostava de escrever essas colunas, ou se você sabe aí falar sobre qual era a relação dela com essa atividade, né? De colunista feminina. No começo, assim, o primeiro convite, essas colunas foram 3 e foram escritas em momentos diferentes, né? A primeira é de 52, 1952, que durou, não chegou a durar um ano. A segunda é de 59 e a terceira é de 60 a 61. Então, foram momentos diferentes, né? A gente tem aí quase 10 anos entre a primeira e a última, né? E assim, ela usou em todas essas colunas, na verdade, pseudônimos, né? Então ela não escreveu com o nome dela. Então isso é muito interessante, né? Eu acho que, dado que eu acabei de comentar, inclusive, sobre a natureza dessas colunas e o fato dela usar pseudônimos, isso explica muito da impressão que ela tinha dessas colunas, né? A Clarice publica, o primeiro romance dela foi de 43, né? Então, tô falando que a primeira coluna foi 52. Então, veja que a gente já tem aí 9 anos de carreira. E o primeiro romance dela, que foi o Perto do Coração Selvagem, foi um romance que já foi muito bem recebido, sabe? Ela causou muito impacto. Ela era uma menina, veja só, ela tinha 23 anos quando ela, né, uma jovem, assim, quando ela lançou o primeiro romance. E foi um estrondo, né? As pessoas não entenderam de onde surgiu aquela moça, quem era aquela moça, ninguém conhecia o nome da Clarice, e ela foi avaliada por críticos de renome na época, né? Então, Uhum. assim, ela foi avaliada dentro de um contexto de literatura considerada séria. Né? Então, esse tipo de coluna, né, que quem convidou para essa primeira coluna de 52, que era dentro da revista Comício, foi o Rubem Braga, que é cronista, né, a gente sabe, Como grande e... cronista, né? Ele é visto aí como o nosso grande cronista, né? Então é interessante. Exato. Uhum. Desculpe, te Não, interrompo. imagina. Não, então, acho que isso não, pode ir falando, é que às vezes tem um atrasozinho de alguns segundos e aí eu demoro para ouvir, fica tranquila. Mas eu acho interessante a gente ver isso, inclusive porque foi convite de um cronista, amigo, né, e alguém que se firmou na crônica, em cima da crônica, mas veja que o convite que uma Clarice Lispector recebe para fazer de crônica é um modelo de crônica diferente, né, um modelo de crônica específico, né. Uhum. Então, assim, ela não quis associar o nome dela, né? Talvez, inclusive, isso diga muito a respeito do papel da mulher naquele momento, né? Uma carreira que já era, né? Ela já tinha um nome firme como uma autora de literatura séria,
né? Então ela não quis colocar o nome dela na revista direto. Então ela fala para o Rubem Braga, olha, eu só aceito fazer sob pseudônimo, né? E as outras duas colunas também, ela usou outros dois pseudônimos, né? Na verdade, a última coluna ela foi uma ghostwriter, né? Ela escreveu como se fosse uma atriz da época que era a Ilka Soares. Ela chegou a conhecer a Ilka Soares, né? Mas ela escreveu em nome da Ilka Soares. O que é Mas é interessante, né, interessante, né? Carol? Porque a gente tem toda aquela história também das escritoras inglesas que usaram pseudônimos para serem lidas, né? Porque na época a mulher não escrevia, e no caso da Clarice é uma coisa oposta, né? Que é o que ela É. faz no uso do pseudônimo. Então, eu acho bem interessante isso, né? Ela entrar nesse mundo da crônica, mas sendo colocada num nicho específico, né? É um pouco isso que você está comentando, que é bastante interessante aí dentro, tudo isso que você está falando do ponto de vista dela, né, da situação dela dentro aí da imprensa nesse começo. E no caso dos textos, né, aí a coisa muda um pouco de figura, porque a gente sabe, né, quem já leu alguma coisa da Clarice, sabe que as mulheres da Clarice, elas sempre acabam questionando justamente o espaço social que era Ah, destinado a elas, né? Então, esse espaço da crônica feminina, né, que a Clarice claramente acha um espaço limitador, né, e que ela tenta romper de vez em quando do jeito dela, né? Ela coloca, por exemplo, tem crônicas femininas dessa, que ela lança, sem mais nem menos, tá? Um trecho da Simone de Beauvoir. uhum, Né? Sobre o segundo sexo, um texto que não estava traduzido no Brasil, né? Então a uhum, Clarice já tinha morado fora, já tinha entrado em contato com o livro da Simone de Beauvoir lá na Europa, e aí ela na coluna feminina lança como quem não quer nada, assim, citando, ou às vezes nem citando, que era da Simone de Beauvoir, trechos questionando justamente esse papel, mas ela não falava nada às vezes, ela só lançava o trecho, entendeu? Do uhum, tipo, fica aí a pensar, tá, leitora, né? uhum, Reflita aí. Então, é muito interessante isso, né? Porque isso que aparecia muito timidamente nas colunas fica muito mais evidente nos textos, né? sim, Esse questionamento do papel. Porque aí as personagens, no geral, elas passam por um momento de revelação que busca justamente fazer com que elas questionem quem elas são, uhum, né? Que espaço elas têm na sociedade, o que elas estão construindo para a vida delas, e que são questões, no fundo, muito universais, né? Quer dizer, a Clarice, eventualmente, ela sai dessa questão do espaço feminino, do espaço da mulher, mas ela chega num ponto em que os personagens estão se perguntando quem sou eu, né? O que é a vida, né? E o que eu espero da vida, afinal, né? A vida é esse meu cotidiano banal ou existe mais, né? Ou eu posso fazer algo diferente, ou eu posso conhecer um espaço muito maior, né? Estou presa numa estrutura aqui. Então, essas personagens dos contos, geralmente, elas são confrontadas com isso, né? Com a uhum. sua própria humanidade e com a sua própria condição dentro daquele mundo, né? Com todas as limitações que essa condição tem. Eu acho muito legal isso que você falou, porque até tinha um comentário aqui que passou, né, falando sobre justamente essa questão existencial, né, que o texto da Clarice traz, ou essa questão mais filosófica de algumas crises, né, existenciais pelas quais as personagens É. passam, né, e que de fato acontece, né, em muitos livros dela. E aí eu ia aproveitar para te perguntar também sobre a questão da própria linguagem dela, né, para tratar não só desse tema aí, existencial ou dessa questão da interioridade, mas uma coisa também que é importante aí na obra dela é essa herança modernista, né? Porque, né, você estava contando aí que todo mundo quis saber quem era essa autora de 20 e poucos anos, né, que publica o Perto do Coração Selvagem, e tem o Perto do Coração Selvagem é um título, né, que é tirado da obra do Joyce, né, que é aí, né, o autor de Ulisses, né, um escritor super importante aí para metade do século XX, e a Clarice bebe nessa fonte, né? Não sei se você pode comentar um pouco sobre isso, sobre essa ligação dela com essa herança modernista e como ela se apropria dessa linguagem, né, transformando em um estilo próprio, né? Eu acho que seria interessante colocar ela nessa linha aí. O que você acha?
Eu acho que essas são questões que, claro, né, falando de uma autora do século XX, e de uma autora que trabalha com um intimismo tão grande, é inevitável, né, que as pessoas queiram enquadrá-la nessa tradição mesmo, como fizeram os críticos da época, né? Como você falou, uma moça desconhecida, né, de 20 e poucos anos, que ninguém sabia quem era, e com um texto, inclusive, tão poderoso, né, de um intimismo tão, tão potente, ela foi rapidamente comparada com os outros modernistas, né? Com a Virginia Woolf, com o Joyce, né? Uma comparação que, inclusive, ela detestou, né? Ela não, ela não gostava, né? A comparação com a Virgínia, ela fala que, inclusive, ela conta numa carta para as irmãs, né? Quando ela já estava viajando para a Europa, ela conta numa carta assim, ela diz, olha, a crítica do Álvaro Lins, né? Que foi o crítico que especificamente citou o nome da Virgínia e do Joyce, ela falou, a crítica do Álvaro Lins me fez muito mal. Do jeito que ele falou, parece que eu sou uma representante comercial desses dois. Então ela não gostou, ela realmente não gostou. Ela disse que ela nunca tinha lido a Virgínia, né? É claro que assim, a gente nunca sabe o quanto ela teria lido ou não teria lido Tá. até aquele momento, né? A gente sempre desconfia um pouquinho do que o autor fala, mas de qualquer maneira, é claro que assim, uma influência que ela aceitava, e isso ela falava em cartas para todos os amigos, assim, diretamente, era da Catherine Mansfield, né, que foi uma grande pontista neozelandesa e que foi amiga e que foi uma grande inspiradora da própria Virginia Woolf. Aham. Então, assim, né, apesar dela querer se furtar a uma tradição modernista, ela falar que ela não bebeu da água da Woolf, né, se Tá. ela leu tanto Catherine Mansfield, tinha alguma coisa aí no meio do Indireta, caminho, né? né? Exato, né? Existem influências indiretas, né? Ela ficou encantadíssima com a obra da Mansfield, né? Mas Então é então claro que havia era isso. mais por conta dessa questão mais intimista, era essa ligação que ela, era isso que ela gostava na Mansfield? Sim, sim, ela viu na Mansfield tanto essa questão da vida doméstica, né? Ela enxergou isso em personagens que viviam uma vida doméstica e essa questão do olhar para dentro, né? Um narrador que focaliza o interior do personagem, que explora aquele interior do personagem, né? Dentro de um cotidiano mais banal, o que aquele personagem estava vivendo e mostra como havia uma vida interior mais rica, né? Do que aparentemente a personagem revelava no exterior. Então, isso chama muito a atenção da Clarice, e a gente sabe que isso é muito presente na obra da Clarice, né? Então, essa construção com o monólogo interior, né? Então, a personagem falando muito consigo mesma internamente, né? Pensando na vida dela, e vai e volta, ela pensa num fato, ela reflete sobre aquele fato, aí ela vai para outro fato, ela compara com o primeiro. Então, assim, esse jogo, né, do fluxo de consciência e da Isso é bem reflexão que esse... modernista, né? Isso a pessoa associa bastante com o modernismo, então acho que vem por aí também, né? Eu acho que assim, apesar dela não gostar da comparação, não tem como não associar, né? É muito difícil você olhar para um texto daquele e não associar com os grandes nomes daquele momento, né? Então, assim, acho que é uma associação inegável, mas é claro que a Clarice tinha o seu estilo, né? E fazia isso, construía, tecia o texto à sua maneira, né? Mas essa herança do monólogo interior, essa herança de um psicológico, uma exploração psicológica, é muito profunda, né? A forma como ela manipulava o tempo, né? O Massot Moisés, que é um crítico muito conhecido, né? Massot Moisés falava que a Clarice era ficcionista do tempo por excelência. Olha que coisa linda, né? Porque, de fato, assim, ele viu nela, a grande qualidade dela, essa tessitura do tempo, né? Da personagem que expande o tempo absurdamente, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um romance como A Paixão Segundo o GH, a gente tem ali uma ação que acontece em poucas horas, né? Em termos cronológicos. Mas isso dá o romance inteiro, né? A gente tem ali sempre... Né? Isso, a gente tem umas 180 páginas, né?
que estão acontecendo, opa, só um minutinho, que estão acontecendo na cabeça da personagem, né? Então, assim, essa questão da ficcionista do tempo, eu acho que fala muito sobre a Clarice mesmo, porque ela conseguia algo que era típico também dos modernistas, que é esse controle do tempo de uma maneira extrema, né? De ter flashback, depois dela se jogar para o futuro, dela imaginar o futuro, e tudo isso se passando na cabeça dela, às vezes em poucos segundos, né? Da personagem em poucos segundos. Então é uma tessitura narrativa muito, muito sofisticada, né? E muito típica do modernismo. Muito típica, tem muito a ver com a própria Virginia Woolf também, né? Apesar dela não se associar a isso. Carol, tá aparecendo aqui várias perguntas a respeito do conceito da questão da epifania, né? Eu acho que talvez Tá. a gente pudesse comentar um pouco também, porque é outra coisa que é bastante associada à literatura da Clarice, essa questão dos momentos epifânicos, né? Que aparecem aí Sim. na obra dela. Então, você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Ou talvez a gente pode citar algum exemplo aí dessa questão da epifania? A epifania, esse termo, né, que é um termo que a crítica passou a usar para ela, também é um termo que era do Joyce, né? Então é um termo que também já é emprestado, né? Mas que de fato parece que dialoga muito de fato com o que ela faz, né? Com o procedimento que ela usa na construção desses textos. E quando a gente fala de Clarice, de fato, fala-se muito na epifania, né? Porque o clímax da história da Clarice, ele é um clímax que não se dá externamente. Né? Ele é um clímax que se dá internamente. Então, um conto da Clarice, por exemplo, o próprio Maçom Moisés, né, quando fez a primeira análise dos contos, ele achava que a Clarice não cabia no conto, que ela transbordava do conto, que o conto ficava meio pela metade, né? Mas é que, claro, se você está procurando uma ação, né, física ali que se desenrole muito, você não vai encontrar, né? A personagem muitas vezes está lá sentada na poltrona dela e a ação física é isso, né? A ação toda se dá internamente. Então, a epifania, na verdade, é esse momento de revelação, né? Epifania tem a ver com essa ideia de revelação, de ganhar consciência sobre algo que acontece ou algo que se percebe a respeito da existência, do mundo, né? Tem uma definição muito bacana, eu trouxe até aqui, porque eu achei que poderia ajudar, que é essa aqui, olha só que legal, que é a definição do Afonso Romano de Santana. Ele diz assim: o relato de uma experiência que a princípio se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma inusitada revelação. Então, eu acho que é bem isso, né? Assim, uma experiência rotineira, e é isso que a gente vê nos contos da Clarice, né? A personagem tá lá, vivendo a vida dela, seguindo uma vida rotineira, uma vida com as mesmas questões, e de repente, né, algo chama a atenção dela, geralmente é algo externo, geralmente é um outro, tá? Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, enfim, existe um outro, uma alteridade que capta a atenção dela e por meio daquela alteridade ela tem esse momento de revelação. É olhando para o outro que ela passa a pensar de fato com mais amplitude sobre si mesma e aí toda a sua existência, aí entra toda a reflexão da Clarice, né, sobre a própria existência humana, o que é a existência, como é que se vive, enfim, aí entram todas as reflexões. Então é um momento revelatório, né, é como se você pudesse passar a vida inteira sem ter aquilo, sem experimentar aquilo, vivendo uma vida banal, e de repente algo se ilumina e você entende tudo. Né? Então é uma experiência muito profunda. Não sei se a gente pode falar sobre a diferença da epifania em algumas obras, né? Porque tem a questão da Paixão segundo GH, né? Que tem um tipo de epifania que acontece ali. Citaram aqui o conto Amor, que é um conto também que é um conto do Laços de Família, que é super conhecido dela e que sempre é usado também para falar, né, desse momento epifânico. Eu até tinha separado aqui um trechinho do Amor, não sei se dá para eu posso até ler, posso ler, Carol, um trechinho? Pode, claro.
porque eu não sei se você quer ler alguma coisa. Eu tinha separado, é um parágrafo bem pequeno, que eu acho que exemplifica um pouco isso que a Carol tá falando sobre a epifania, né? Que é do amor, que é a história de uma dona de casa que um dia sai para fazer compras e aí ela vê um cego mascando chiclé na rua, né? E aquela visão daquilo faz com que ela mergulhe numa crise, né, que faz com que ela passe a ver a vida de uma forma diferente. Então, eu só queria ler um trechinho um trecho pequeno, onde ela fala assim: o que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. Né? O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua Voluntários da Pátria parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Né? Isso é só assim, o início, um trechinho que eu ia ler para dar um exemplo desse início, assim, de como o psicológico, né, ou a interioridade da personagem fica bagunçado a ponto, né, de parece isso que você falou da interioridade, né, todo o externo vira interno, né, nessa descrição aí do que acontece dentro dela. Mas, enfim. Eu acho que é isso mesmo, acho que essa é um bom exemplo, você leu um trecho muito bom do amor, porque é o trecho realmente em que a epifania começa, né? E esse primeiro sinal é isso mesmo, né? Aquilo que ela olha com tanta familiaridade, né? Ou que passaria muito batido, né? Ela desceria naquela mesma rua e ela iria andando e nada chamaria atenção. De repente, tudo parece mais vivo, né? Então, ela sente a poeira, ela percebe mais luz em alguma coisa, outra coisa parece mais pegajosa, então parece que tudo ganha textura, tudo ganha carne, né? Então, o ápice do amor desse conto acontece justamente no Jardim Botânico do Rio, né? E aí esse Jardim Botânico, de repente, parece isso, parece que ela está num lugar úmido, né? Um lugar cheio de vida. Então, tudo que seria muito normal e cotidiano ganha uma outra cara, uma outra textura, uma outra percepção, né? O que é o externo passa por essa mudança dela interna e ganha uma outra percepção, né? Então, acho que isso resume bem esse processo. Que em romances como A Paixão Segundo o GH é enorme, assim, né? A Paixão Segundo o GH é uma longa epifania, na verdade, né? Você pode pôr aí que 2/3 do livro são o movimento epifânico. Ele é muito longo. E ali é mais difícil, né? Eu acho que assim, né, o que acontece no GH na GH para você atravessar a leitura desse livro, não sei, pelo menos eu sinto de quando eu li, é um livro mais difícil de atravessar, né? Tamanha essa interioridade, todo esse movimento que acontece dentro dela, né? Que aqui no conto parece que ele, né, depois ela volta à vida normal, aqui não tem aquela questão da linguagem que tem na Paixão Segundo GH, pelo menos aqui no Amor, né? Até eu ia para perguntar isso para você da importância, né, dos laços de família, porque ele é um livro que foi publicado, ele teve uma importância aí, né, em relação, dentro da literatura. Não sei se eu estou enganada ou se você pode falar algo sobre isso. Depois a gente podia falar um pouco de alguns romances. Pode, claro. Não, eu acho que sim, acho que o Laços de Família, enquanto livro de contos, né, ele teve bastante importância porque foi um livro bastante único na literatura brasileira, né? Naquele momento, você não tinha um livro de contos primeiro tão bem acabado, né? Ele é considerado até hoje o principal livro de contos da Clarice. Foi o primeiro, né? Veja só, foi o primeiro livro de contos, mas é considerado o mais bem acabado, né? Os textos foram muito bem lapidados, eles são muito bem construídos. Alguns desses textos ela começou a escrever mais de uma década antes da publicação, né? Esse livro, na verdade, ele tem uma primeira versão que foi publicada ainda em 52, né? Que foi uma versão mini que saiu com 6 contos do Laços de Família, que foi publicado na época pelo Ministério da Educação, né? Mas foi um lançamento pequeno, né? Não foi a mesma coisa que o lançamento oficial. Então, assim, você já tinha contos aí que foram escritos até antes de 52, né? Nos anos anteriores.
E depois ela foi lapidando esses contos, né? Foi escrevendo outros. O Laços de Família final tem 13 textos, se eu bem me lembro. E aí depois ela publicou essa versão final só em 1960. Uhum. Então, assim, ele já chega muito burilado, né? Ela teve tempo de burilar muito esse livro. Outros livros dela foram escritos com muito menos cuidado, né? Muito menos tempo. E no fim das contas, foi um livro muito bem recebido pela crítica, Uhum. justamente porque para quem entendeu essa ideia dela, né, da epifania, né, do desenvolvimento interior da personagem como algo completo, né, porque o conto ele tem que ter essa ação que é uma pancada, né, que te dá um soco emocional, né, e que seja e que se desenvolva ali naquele espaço do conto. Então, para quem conseguiu perceber, né, que essa ação interna era o desenvolvimento da Clarice, que estava tudo ali costurado internamente na personagem, né, conseguiu ver a potência dessa obra, né? Então, Uhum. assim, muitos críticos, e a Clarice já tinha nome em 1960, né? Então, assim, muitos críticos já receberam muito bem, né? Ela teve amigos escritores, né? Ela era muito amiga do Veríssimo, do Érico Veríssimo, né? Uhum. Não Luiz Fernando, o pai do É. Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo, que foi vizinho dela em Washington, quando ela e o marido, né, o marido dela era diplomata, então quando ela e o marido moraram em Washington, o casal ficou muito próximo do Érico e da Mafalda Veríssimo, Uhum. e inclusive foram padrinhos do segundo filho deles, né, da Clarice e do Mauri. Então o Érico diz para ela que assim é o livro mais importante de contos da era pós-machadiana. Dá uma olhada, né? Olha a responsabilidade. É É. muita coisa isso, né? Muita. Então, a potência tá ali, né? Uhum. E Carol, não sei se eu queria também, não queria deixar de falar um pouco sobre alguns romances dela, né? Porque assim, talvez pensar numa trajetória, não sei se a gente pode pensar em momentos aí da trajetória dos romances dela, porque né, existe uma diferença, né? A Paixão Segundo, claro, temática, mas até do ponto de vista dessa radicalidade, da técnica, a gente sabe que Água Viva, né? Alguém perguntou, alguém falou aqui para comentar um pouco Água Viva. Se você puder falar um pouco sobre isso. E eu também não queria terminar a live sem a gente falar um pouco da Hora da Estrela, né? Que acho que é aí o romance mais conhecido dela, que é um romance que é diferente, né? Ele tem aí um formato diferente. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, mas não sei se você pode comentar um pouco o Água Viva, o Paixão Segundo GH, e depois a gente ir para a Hora da Estrela. Né? Isso era uma pergunta que tinha aqui. Acho que desse ponto de vista do que é diferente ali, do que na trajetória dela, o que acontece aí nessa trajetória, se tem um contínuo ou não. Aí. Eu acho que assim, se a gente for falar desses romances, vale a gente falar de uma perspectiva até cronológica, justamente para a gente entender o que aconteceu, né? Que tipo de mudança aconteceu, porque realmente, na verdade, houve uma mudança, né? A Paixão Segundo GH é de 64, publicada em 64. É Uhum, considerado também, assim, talvez, até aquele momento, sem dúvida, o romance mais bem acabado dela, né? É um romance muito redondo, né? Também muito burilado. E ele resume, ele meio que sintetiza o projeto dela até então, que era esse projeto da epifania, né, da revelação do interior, da reflexão sobre o que é a existência. Então, assim, todos os romances que ela tinha escrito até aquele momento, eles estão mais bem condensados ali na Paixão Segundo GH. Então, quando você lê a Paixão Segundo GH, você percebe, inclusive, essa perfeição já. Parece que ela está muito confortável, sabe? Com o estilo dela, né? uhum, Parece que ela sabe muito bem o que ela quer dizer. E aí entra o interessante, porque depois da Paixão Segundo GH, ela começa a mudar o estilo, assim, no sentido de ela começa a ampliar. Parece que há uma necessidade de busca, há uma necessidade de expandir, né? Então, ela vai mudando, depois em seguida vem a aprendizagem, né? Ou o livro dos uhum, prazeres, que é um livro já bem diferente, é um livro que tem muito mais diálogo, né? Um livro dialogado. Os livros da Clarice não tinham tanto isso, né? É muito uma pessoa só, é muito protagonista. Então, ela vai para esse livro mais dialogado, mais chão, né? Com mais ligado ao cotidiano. uhum, Depois
depois ela vai avançando, e assim, nesse meio tempo, ela vai ouvindo algumas críticas de autores da época, inclusive, há uma posição que talvez fosse meio alienada dela, né? Porque o pessoal, enfim, em 64 a gente entra ali na época da ditadura militar, né? E a Inclusive ela foi. H, né? A publicação da H é 64. Exatamente. Mesmo ano, 64, né? Então ela publica um livro absolutamente intimista, né? No ano em que se inicia a ditadura militar. Então, assim, alguns artistas ficaram incomodados com ela, acharam que ela estava se aliando de um debate do qual ela não podia se aliar, né? Que ela deveria falar mais do social, da realidade brasileira. E assim, ela achava, ela falou isso em entrevista, né, que ela achava que ela falava sobre isso, sobre a realidade brasileira em todos os textos dela, de alguma maneira, né, mas dá para ver que as críticas começaram a incomodar, né, então a Hora da Estrela, a gente tem uma protagonista que é completamente diferente das outras protagonistas todas, né, que é a Macabeia, é uma protagonista pobre, né, uma protagonista migrante nordestina, né, inclusive ontem, infelizmente, né, faleceu a Suzana Amaral, justamente, que fez a adaptação da Hora da Estrela, né, para o cinema, uma adaptação muito boa, quem puder veja, acho que ela lidou muito bem com um livro que é difícil, né, a literatura da Clarice, uma literatura super difícil de você adaptar, né, como é que você joga toda essa reflexão para o cinema, né, então a opção da Suzana Amaral foi pegar justamente a história da Macabeia, né, a parte mais da polcação. Opa, eu acho que a conexão da Carol falhou, a Carol congelou aqui para mim. Vou ver se ela. Deu uma cortada. Não, tudo bem, pode continuar, Carol. Ah, tá bom. Não, eu vi que você parou um pouquinho, foi uns segundinhos só. Mas, enfim, eu acho que ali na Hora da Estrela, acho que ela tentou colocar em prática esse propósito, né? Que foi tentar dar voz, finalmente, para uma outra camada social, né? Ela dizia que ela não se sentia com ferramentas, sabe? Ela meio que usava essa imagem das ferramentas, da construção. Ela dizia que ela queria falar mais sobre o social, mas que ela não encontrava as ferramentas, né? Imagina se tivesse encontrado, né? Porque a Hora da Estrela. Na sua visão, a criação ali daquele narrador masculino, né? Porque aí ela cria um narrador masculino para contar a história da Macabea, né? Que seria aquele Rodrigo SM. Aí você entende que isso está ligado a esse outro lugar que ela se coloca para escrever esse livro, porque é curioso também ali aquele narrador, né? Porque ele ama e odeia a Macabeia, e é um livro também super metalinguístico, né? No sentido de que ele vai o tempo inteiro comentando as dificuldades de escrever a história daquela mulher, né? E essa questão de ser um narrador masculino, como que você vê isso? Eu acho que assim, ela falou até numa entrevista isso, né? Que a opção dela foi por um narrador masculino, porque ela achou que seria mais fácil justamente se distanciar da personagem, né? Colocando um narrador masculino para falar dela, né? Da Macabeia. Então, isso foi o que a Clarice declarou em entrevista, né? E eu acho que, de fato, assim, ela precisava talvez de um narrador masculino para fazer uma ponte, né? Porque ela estava ali também, e é o que você falou, é um livro muito metalinguístico, então as reflexões sobre a existência, e mais que a existência, nesse caso sobre a linguagem, né? A linguagem enquanto construtora da existência, essas reflexões, elas estão na voz do Rodrigo SM. Então essa foi uma busca também que ela se pôs, né? A gente não enxerga isso na Paixão Segundo o GH, essa coisa da busca pela construção do texto e tudo mais, mas isso é muito presente na Hora da Estrela, e é muito presente num livro que ela escreveu em paralelo, que se
se chama Um Sopro de Vida. Um Sopro de Vida foi publicado póstumamente, ela já tinha morrido, né? A Hora da Estrela sai em 77 e o Sopro de Vida sai logo depois, em 78. Ele estava pronto, né? Faltavam os acabamentos, mas ele já estava pronto. E ele também tem essa busca. Também tem um autor que está buscando escrever um personagem, construir um personagem. São as mesmas questões, né? Então parece que a busca, a partir da Paixão de segundo GH, a busca mudou um pouco, ela se ampliou, né? Assim, essa questão da linguagem tomou uma centralidade para ela, né? Quer dizer, os limites da linguagem, né? O que você consegue, de fato, criar e dizer com a linguagem e o que você não consegue. Você tem que aceitar que a linguagem não dá conta de tudo, né? Então o Rodrigo fica nessa, né? Será que eu vou conseguir dizer? Como é que eu vou conseguir dizer? Como é que eu conto a história de alguém que não tem história, praticamente? Né? De alguém que quase não tem vida interior, né? Então a falta de vida interior da Macabeia, ela é compensada ali no Rodrigo SM, né? Sim. Que levanta a bola dessas questões. Então é muito interessante o que a Clarice faz nesse romance. Porque ele até expressa uma certa raiva, né, da Macabeia. Ele fala, por que ela não reage? Por que ela... Então fica esse diálogo no livro o tempo todo, né? E agora essa questão da palavra é muito forte, né, na Hora da Estrela, assim. Eu não me lembro, eu acho que na GH tem também, mas na Hora da Estrela é muito forte uma luta com a palavra, né, que aparece aqui, né, que está nesse narrador. Enfim... E tem, não sei, esqueci se você comentou do Água Viva, que tinham falado aqui. Ai, não. Pulei. Do Água Viva. O Água Viva, ele também é desse final da carreira da Clarice, né? Inclusive, o Água Viva era o livro favorito do Cazuza. Segundo já ouvi falas dele aí, o Cazuza era um fãzão do Água Viva, né? E o Água Viva, eu acho que também tem um pouco esse movimento que a Clarice foi fazendo em busca de uma dissolução do modelo do romance tradicional, né? Porque o Água Viva, a gente quase que não tem nada do romance. A gente quase que não tem nem personagem, nem enredo, nem espaço, nem tempo. Então, todas essas estruturas do romance tradicional, né? Aquele romance que vem lá desde o realismo, enfim, que foi construído do século XIX para frente, a Clarice vai deixando que isso imploda, né? Então isso é muito interessante. Chega no Água Viva, que é um livro que inclusive rende muitas das citações, a gente volta aí para o começo da live, né, falando das citações da Clarice, o Água Viva rende muita citação. Por quê? Porque justamente, às vezes ele é só citação, né? Às vezes são frases encadeadas com frases, encadeadas com frases, são pensamentos, são reflexões, e você perde quase que o fio da meada de quem está falando, sobre o que está sendo falado, sabe? Então é justamente um foco nessa linguagem, né? Quer dizer, o que a linguagem pode me dizer sobre o mundo, sobre o que o mundo é, né? Sobre quem somos, independentemente até de quem está falando. Então é muito radical. A Clarice foi radicalizando muito a busca dela quando ela foi chegando para o final da carreira. Muito legal. E teve uma outra pergunta que apareceu aqui, se tem alguma associação que se faz do Kafka com a Clarice, não sei se a pergunta foi nesse sentido do inseto ou da relação com a barata, ou se tem alguma relação aí que se faz, que você poderia falar sobre isso. As pessoas sempre lembram da barata, né? A baratinha é um clássico da Clarice, né? Porque ela trabalhou a barata em conto, trabalhou a barata na Paixão Segundo GH, trabalhou a barata em crônica. Então, essa imagem da barata é uma imagem que volta na obra dela, uma das imagens que aparecem bastante, né? E, claro, né, o Kafka ficou muito marcado pela metamorfose, pela imagem do inseto. Então, essa é uma associação imediata que, sim, foi feita por críticos e até por admiradores, né? Mas o Kafka também ele entra aqui como alguém que pensou um pouco essas questões da existência, né? No caso do Kafka, a metamorfose, ela também a transformação do personagem, né? Numa barata, num inseto, ela muda a dinâmica das pessoas ao redor, né, com o protagonista. Então é aquela coisa do eu e do outro, né? Quer dizer, quando o outro é estranho, quando o outro é desconhecido, quando
quando o outro causa repulsa, né? Como é que eu reajo a ele? Então, esse jogo entre eu e o outro é um jogo que é muito, muito usado na Clarice ao longo de toda a carreira, como a gente falou aqui, né? Esse jogo com a autoridade é muito importante, porque na Paixão Segundo GH, por exemplo, chega um momento em que aquele outro que é a barata e que antes despertava angústia, despertava medo, despertava pavor, passa a despertar identificação, né? Ela chega a se identificar com aquela barata, né? Não é o caso da novela do Kafka, né? Não é por aí que o Kafka vai, mas esse jogo, né, de pensar a existência por meio de um inseto que é considerado baixo, rasteiro, né? Então, usar isso como uma metáfora, né, daquilo que incomoda, eu acho que sim, acho que há um ponto de contato bastante interessante aqui entre a Clarice e o Kafka, e até por conta da herança judaica também, né? A Clarice vem de família judia, então há uma lembrança dos autores nesse sentido, né? Então o Kafka é muitas vezes lembrado, sim, quando se fala da Clarice. Ô, Carol, e tem uma coisa que eu queria te perguntar também, né? Que a gente falou no começo sobre as colunas femininas, né? Que a Clarice escrevia, mas depois tem também quando ela passa a fazer as crônicas para o Jornal do Brasil, né? Que depois foram Sim. publicadas naquele volume que acho que todo mundo conhece da Descoberta do Mundo, né? Ali, porque aí você falou um pouco da relação dela com a coluna feminina, né? Desse lugar onde ela usou pseudônimo porque ela não se sentia à vontade ali, mas e na relação com essas outras crônicas, assim, como que isso é visto? Qual é a diferença? Não, é bem diferente, né? Tanto que assim, no Jornal do Brasil, aí ela passa a assinar com o nome dela mesmo, né? São colunas que duram aí uns 3 anos, né? Ela tem uma colaboração mais longa nessas colunas, e aí ela se sente mais à vontade. Esse é um espaço que ela sente que consegue falar mais o que ela gostaria de dizer. Então aí ela consegue pensar mais sobre, né, aquele estilo Clarice, né? Ela pega algo muito do cotidiano, mas ela consegue extrapolar para a existência, ela consegue criticar as coisas, ela consegue ter um olhar mais profundo para algumas coisas, né? Tem algumas crônicas que são muito famosas, né? Aquela de Brasília, por exemplo, é muito famosa, né? Então, Até crônica sobre escrita. Exato, e tem até umas coisas políticas. Eu lembro de uma crônica dela desse livro, que é uma carta ao ministro da Educação, né? Porque ali entra até, né, um viés dela participando ali de coisas que estavam acontecendo. Então, ali eu fiquei curiosa para perguntar para você sobre a relação dela com essas crônicas posteriores, né? Que é uma relação bem diferente ali do começo, quando ela escreve as colunas, né? Dessa questão. Porque até essa crônica do Jornal do Brasil, ela vai acho que de 69 a 72. Então veja que é tipo uns 10 anos, uma década depois de que ela terminou a última coluna feminina, né? Então, Uhum. assim, já é uma artista, ela morre em 77, então já é uma artista absolutamente consolidada, com um nome fixo, né? Com um nome respeitado. Então ali acho que ela sente que agora ela pode falar o que ela quer, que ela tem esse espaço, né? Que ela pode se expandir. Então ali ela sente que é um espaço dela mesmo, que ela acho que até que ela conquistou, né? Ela se sente muito mais à vontade nessas crônicas. São bem legais, tem uns textos muito bons nessas crônicas. Ô, Carol, a gente está com alguns poucos minutos aqui para terminar a live e eu não queria deixar de te agradecer por essa conversa, perguntar se tem mais alguma coisa aí que a gente não passou, que você gostaria de comentar em relação a Clarice, para a gente ir se encaminhando aqui para um final, porque talvez daqui a pouco é capaz da gente ser cortada aqui. Então, eu te Tá agradeço bom, pela conversa, mas ainda dá tempo, ainda tem aqui uns 3 minutinhos, dá tempo ainda de comentar alguma coisa que você acha que a gente não tenha passado, que você considera importante. Apareceu aqui que temos 2 minutos. Tá. Não, eu acho que assim, eu só queria agradecer mais uma vez o convite. Acho que num ano como esse, né, que é o ano do centenário da Clarice, a Clarice nasceu em 10 de dezembro de 1920, então esse é o ano do centenário, um ano importante. É uma autora muito importante, não só como autora, mas como autor, né, brasileiro. A Com certeza. gente tem
né? A gente tem visto aí, nas últimas semanas, tem tido uma valorização grande do Machado de Assis no exterior, né? Saiu uma tradução nova dele e tal. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos autores, que a gente sabe que são autores de muito peso e de muito fôlego, serem valorizados não só aqui, né? Mas a valorização tem que vir primeiro da gente. Então, eu acho que agradeço a oportunidade de falar da Clarice e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, Clarice é um patrimônio nacional, né? Então, para que a gente não fique só nas frases da Clarice, que são lindas, mas que acabam sendo retiradas de contexto, né? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é leiam Clarice, né? Assim, peguem os contos, o Laços de Família é um excelente início, né? É um livro bom para entrar na obra da Clarice e é um livro que mostra toda a potência que a literatura dela tem, né? A Clarice eu acho que é um patrimônio cultural nosso e eu espero que as pessoas se animem, quem sabe com essa live, a ler um pouquinho mais da Clarice, se aprofundar, né? E conhecer um pouquinho mais. Eu queria te agradecer, acho que a gente vai ser interrompida aqui e agradecer todo mundo que assistiu essa live e dizer que na semana que vem a gente vai ter uma live sobre o Harry Potter, sobre aí o fenômeno do Harry Potter e a formação do leitor. E a gente vai receber a Beatriz Masson Francisco, que é uma estudiosa aí do Harry Potter. Carol, muito obrigada e